Meu amigo, às vezes você pode não ter noção porque não é o seu time ou você não acompanhou. Mas o que o Fortaleza fez em 2021 é gigantesco. Gigantesco. Ainda mais por ser o Fortaleza depois de tudo que o time viveu. E olha que foram poucas e boas, viu? Nunca pensei pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área convidando você a fazer tudo que você já sabe, tá? Por gentileza aí. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, faça tudo aquilo que você quiser e deve neste ambiente, por gentileza. Olha só, Fortaleza está na Libertadores 2022, um feito gigantesco e raro. Sim, é apenas o quarto time do Nordeste a jogar a Libertadores. Antes do Fortaleza, Náutico, Sport, Bahia. O Bahia, que por sinal, ele foi o último a conseguir classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, mas isso lá em 1988, ou seja, tem muito tempo que via Campeonato Brasileiro, um time do Nordeste não consegue a classificação para a Libertadores. E o Fortaleza não só quebra esse jejum, quebra esse abismo, como é o primeiro a conseguir via Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que exige enorme organização, muita competitividade, e o Fortaleza não está conseguindo aquelas vagas lá do G gigante, está conseguindo dentro das vagas diretas e brigando aí para ficar entre os 5, 4 melhores times do campeonato. É aquilo que a gente fala, dentre os normais, porque Atlético, Flamengo e Palmeiras conversam em outra sala, o Fortaleza está brigando para ficar no topo dos comuns, né? Da galera que, putz, está dentro hoje do que são os times competitivos do futebol brasileiro. De novo, se a gente considerar que Atlético, Flamengo e Palmeiras conversam em termos de investimento, de elenco e tal, em outro patamar. Então, no patamar da galera, o Fortaleza está no topo dessa pirâmide e vindo do Nordeste, isso é muito, muito, muito difícil. E por que esse vídeo? Porque esse vídeo precisa contextualizar tudo o que esse clube viveu até chegar nesse momento. Assim, não é um feito qualquer, é um feito gigante num contexto que já foi de muito sofrimento, que já foi de muita desorganização, que já foi de muita dívida, que já foi de quase rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, eu que trabalho na TNT Esportes, que era esporte interativo, sou de Fortaleza, nasci em Fortaleza, eu vi basicamente esse clube passar por todas as situações. E cobrindo todas essas situações, como repórter de jornal, eu vi o Fortaleza com dívidas gigantescas. Eu vi o Fortaleza cair para a Série C do Campeonato Brasileiro, se salvar em Série B, depois cair para a Série C, ter enormes frustrações dentro da própria Série C, escapar numa última rodada de cair para a Série D do Campeonato Brasileiro, para a quarta divisão. E aí, depois que eu fui para o esporte interativo, né, ainda com o nome de esporte interativo, tive a oportunidade de cobrir edições de Copa do Nordeste, várias edições de Série C, que o Fortaleza quase subiu, assim, de ficar na última, na volta do mata-mata, muitas vezes dentro de casa, né, com traumas gigantescos diante do seu torcedor, de não ter estrutura, né, de não ter estrutura para os jogadores, de não ter o centro de treinamento, né, de ser tudo muito mais desorganizado do ponto de vista financeiro e estrutural. E hoje o Fortaleza é um clube todo equacionado, o Fortaleza hoje é um clube todo estruturado e toda essa organização rendeu competitividade, rendeu acesso da C para B. Eu estava em Juiz de Fora, né, com o Jorge Igor, no acesso contra o Tupi, depois de muitas frustrações do time contra a Juventude, Brasil de Pelotas. Né, o Fortaleza chegou a ser eliminado na primeira fase de Série C do Campeonato Brasileiro, caindo de primeiro para não classificado de grupo, como aconteceu quando tomou um gol de empate do time do Sampaio Corrêa, por exemplo. Então, assim, o torcedor do Fortaleza passou por basicamente tudo que você possa imaginar de sofrimento gigantesco. Só que o clube não precisou recorrer
a nada emergencial, o clube não se desesperou e o clube conseguiu seguir uma linha de organização, hoje com um plano de sócio estruturado, com toda uma organização administrativa muito bem alinhada, e aí o Rogério Ceni tem tudo a ver com isso, porque quando ele passa lá, que ele dá o acesso da B para A com o título do Campeonato Brasileiro da Série B, ele promove mudanças muito profundas dentro do sistema organizacional do Fortaleza, que é verdade, já vinha se organizando, né, já vinha faturando legal, o acesso da C para B conseguiu melhorar muito a vida financeira do Fortaleza, né, teve inclusive o próprio contrato com a TNT, que ajudou muito do ponto de vista financeiro e tudo, e o time foi fazendo parcerias, produzindo o seu próprio material, né, conseguiu em algum momento até voltar a mandar jogos no seu próprio estádio, no Alcides Santos, isso lá atrás ainda, que foi uma economia enorme em determinado momento. Então, assim, dos detalhes, desde uma sala de imprensa, desde melhorias na sala de musculação, na nutrição e tal, o Fortaleza renasceu como clube, né? O Rogério tem muita participação nisso, mas é óbvio que a diretoria atual é a principal responsável. Assim, o futebol cearense vive um momento muito bom, né? E aí foi algo que eu também vi acontecer desde 2008, quando o Ceará também dá uma guinada administrativa e o Fortaleza também um tempo depois. Hoje você tem os dois vivendo financeiramente, administrativamente, competitivamente o melhor momento. E o Fortaleza foi muito assertivo na contratação do Vojvoda, né? Existia um problema sério pós-Rogério. Quando o Rogério sai a primeira vez, o time não se encontra. Quando o Rogério sai a segunda vez, também fica ali as pessoas, putz, e agora? Né? E o Fortaleza foi muito assertivo no Vojvoda. O Vojvoda gosta da cidade, o Vojvoda gosta do clube, tem um enorme compromisso, não só com a instituição, mas com os torcedores. E o resultado, é por isso que eu falo que, já disse algumas vezes, para mim é o melhor trabalho de 2021 e a melhor história de 2021. A do Atlético é maravilhosa também, saindo da fila depois de 50 anos sem Campeonato Brasileiro, né, com um time que a gente já apontava como um dos favoritos. O Atlético ficou muito perto de fazer uma tríplice coroa, por exemplo, de ganhar e de competir por Libertadores Brasileiro e Copa do Brasil. Então, dentro desse contexto, um gigante do ponto de vista de arrecadação, de receita, de investimento, de elenco, era de se esperar que o Atlético brigasse por tudo. Agora, o Fortaleza, em algum momento, foi vice-líder do campeonato. O Fortaleza ficou no topo da tabela, basicamente, o campeonato todo, num nível coletivo muito bem organizado, um time muito bem organizado, um futebol muito bem apresentado, que viveu ali, se você pegar o campeonato, 3 momentos de mais oscilação, um agora mais recente, mas que toda a gordura construída foi suficiente para o Fortaleza se garantir na Libertadores, num primeiro momento, na pré, e depois, por conta de outros resultados, na fase de grupos direto, o que provavelmente vai dar um boom gigantesco no plano de sócio-torcedor, vai dar um boom gigantesco na arrecadação, nos direitos de televisão, na arrecadação do clube como um todo, que estando nas mãos de quem está hoje, a tendência é que o Fortaleza siga competitivo, porque Fortaleza dá a quem está lá, a cidade, qualidade de vida para aqueles que têm condições. Então, assim, vários jogadores que vão para lá e quando termina a carreira continuam lá, né, treinadores. Então, assim, o Vojvoda hoje está muito bem na cidade, e se o Vojvoda um dia sair, o Fortaleza hoje tem cancha, tem estrutura, tem história para mostrar e projeto para atrair um outro cara que também seja, do ponto de vista tático, técnico, um cara que pode gerir o clube para grandes feitos. Então, assim, é muito legal que num mercado como o mercado nordestino, cheio de apaixonados, você tem de novo um clube competindo em altíssimo nível, né? Isso já aconteceu com o Bahia, já aconteceu com o Vitória, já aconteceu com o Sport, e hoje é o momento, por exemplo, do Fortaleza estar nesse lugar. O futebol cearense tomou as atenções e hoje é a principal praça do futebol nordestino em termos de resultado. Agora, isso não quer dizer que seja dos mais tradicionais, dos mais ricos, dos mais vencedores. O futebol pernambucano e o futebol baiano tem uma história riquíssima e maravilhosa, mas o futebol cearense diminuiu esse abismo, diminuiu esse gap, e hoje da região, tem os 2 trabalhos mais bem consolidados, isso é fato. E um desses trabalhos vai para a Libertadores. E, de novo, foi muito legal acompanhar de perto tudo isso, assim, desde os piores momentos de não ter como pagar todo mundo, de perder peças, de começar o ano, às vezes, sem estar nem com o elenco completo, porque não tinha jogador,
né, moendo treinadores, moendo presidentes. O Fortaleza teve um período que tinha presidente ou afastado ou pedindo renúncia. Para terminar mandato era um negócio muito difícil. Ali, em um período de 3, 4 anos, foi um drama gigantesco, né, com perspectivas muito, muito diminutas ali. E hoje você vê o torcedor do Fortaleza com um pé na Libertadores, e acho que até por isso o Fortaleza fez um vídeo muito, muito emblemático na voz do Jorge Igor, né, que narrou vários desses jogos, e eu tive o prazer de estar ao lado dele comentando basicamente todos esses momentos que eu citei aqui, incluindo o jogo que garantiu o acesso do Fortaleza à Libertadores. Assim, se você não teve a oportunidade de ver, veja, e nós vamos ver juntos, porque de fato é um vídeo maravilhoso. Esse torcedor aí, ele tem todo o direito de transformar em lágrimas o que ele está sentindo, o que ele sentiu ao longo de tantos anos. Quem imaginava que isso pudesse acontecer? E não foi por acaso, e não foi obra divina, foi trabalho, foi muito suor, foi muito apoio da arquibancada, foi muita organização. 49 minutos! 49 minutos! É fim de jogo na Arena Castelão! Esse vídeo é muito legal, cara, assim, e eu estava ao lado do Jorge, né, quando ele construiu toda essa narrativa, quando ele construiu todo esse conceito, porque no final é aquilo, né, e o último cartaz é muito legal, né, por um sonho que liberta, porque você se liberta de anos de incompetência, de falta de esperança, de perspectivas que eram muito pequenas, ele se resumia ao Campeonato Cearense, né, e será que um torcedor ele vai ficar só nisso a vida inteira? Ou ele não tem o direito de repente, sonhar com uma Copa do Brasil? O Fortaleza foi até a semifinal da Copa do Brasil. Será que ele não tem direito de sonhar com a Sul-Americana? O Fortaleza estreou em competições internacionais. Será que ele não tem direito de sonhar com um G4 do Campeonato Brasileiro? O Fortaleza está aí. Será que o torcedor não tem o direito de, putz, cara, eu queria ver o meu time na Libertadores? Nós da TNT, que transmitimos a Champions, a gente viu quão especial é clubes que sabem que não vão ser campeões, por exemplo, da Champions, mas como é gigantesco, como alimenta sonhos estar lá entre os melhores, porque a Champions é uma chancela de que você está fazendo as coisas certas, de que o caminho é esse. E a Libertadores é a mesma coisa para o futebol sul-americano, e cada vez mais, porque ela vai premiando trabalhos, vai premiando organização. Tem uma imagem no vídeo que é muito legal, do Vojvoda abraçando o Marcelo Paes, presidente do clube, e é na hora que o Jorge fala, não é por acaso, né? Foi fruto de muito trabalho, de organização, porque é isso, assim, a bola não entra por acaso, e eu já falei disso várias vezes, é a tese de um ex-dirigente do Barcelona. Você precisa ter organização, competitividade para estar sempre batendo ali, para você se dar o luxo de dizer que teve sorte, que aí vem, às vezes, o fortuito, né? O aleatório dentro de um jogo, mas, no geral, para você dizer que teve sorte, você tem primeiro que ter passado por um caminho gigante, para você estar naquela situação dos que podem ter sorte. E aí a sorte, às vezes, a bola bate na trave e entra, um escorregão do adversário que vai um pênalti para fora, enfim, a bola que bate em cima da linha é um erro crucial do seu companheiro, e por aí vai. Mas para estar nesse rol, não dá para ser por acaso. E o Fortaleza não está aí por acaso, por isso, para mim, é a grande história do futebol brasileiro em 2021, porque ela é uma grande lição, né? A classificação para a Libertadores é o capítulo final de uma grande epopeia que teve drama, que teve suspense, que teve ação, que teve de tudo. E hoje o torcedor do Fortaleza desfruta de disputar algo que, de novo, eu que cobri muito de perto, eu que acompanhei como profissional durante muito tempo, assim, parecia inimaginável. Se você dissesse, ainda mais no campeonato de pontos corridos, onde você tem a grana sendo muito determinante, o investimento, a estrutura, aí é que parecia inimaginável mesmo. E o Fortaleza não classifica ali na Bacia das Almas, não classifica pegando vaga de favor, não. O Fortaleza classifica de maneira direta para a Libertadores. Então, assim, é uma grande história. Para mim, a grande história do futebol brasileiro de 2021, mas você pode escrever aqui nos comentários quais histórias também são muito legais de se contar nesse ano, que foi, muito bom para o futebol brasileiro, viu? O campeonato de alto nível, a Série B também muito, muito, muito legal,
E aos poucos vai caminhando, viu? Aos poucos. Se diminuir o estadual, então, meu amigo, aí a gente fica perto do ideal, mas enquanto tiver o estadual vai ser difícil. O calendário não